Bom, turma, vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Vamos falar sobre cadeia alimentar. Então, todo mundo no seu livro de ciências, aqui, ó, na página 43, e vamos dar seguimento ao nosso assunto. Nós estávamos estudando sobre ecossistemas e descobrimos que temos diversos ecossistemas aqui no Brasil mesmo, né? E cada ecossistema tem sua fauna, tem sua flora, quer dizer, tem tanto suas plantas quanto seus animais, e que convivem, que se relacionam de alguma maneira. Uma das principais relações que tem nos ecossistemas são as relações alimentares, certo? Existe aquele animal que caça outro animal. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem um predador, que é aquele que caça, e a presa, que é aquele que é caçado pelo predador, né? Então, essa relação de caçar e se alimentar, né, faz parte da cadeia alimentar, que nada mais é que uma sequência, né, de seres vivos que se alimentam de outros. Vamos lembrar que para ser vivo, ele tem que nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Então, uma planta é um ser vivo, o animal é um ser vivo, tá, gente? Então, quando eu falo sobre essa relação alimentar, até nós temos. Nós comemos a planta, né? Nós comemos carne. Então, tudo isso, essa relação de ter que matar um animal para nos alimentarmos, ou pegar uma planta para comermos, essa sequência que tem é chamada de cadeia alimentar, certo? Essa relação de predador e presa é muito importante para controlar o número de animais no ambiente, certo? Temos que manter um certo equilíbrio nessas cadeias alimentares. Então, quando a gente fala que a cadeia alimentar está em desequilíbrio, é porque algum animal está entrando em extinção, ou temos muito desse tipo de animal naquele local. Então, tudo que é exagerado na natureza, ou tudo que falta na natureza, acontece o desequilíbrio. Porque na cadeia alimentar, gente, tem toda uma sequência. Tem aquele que é a planta, que produz seu próprio alimento, tem aquele que é o carnívoro, aquele que é herbívoro que vai comer a planta, aí vem o carnívoro que vai comer quem come a planta, tem outro carnívoro que come o outro carnívoro, certo? E tem aquele que morre, né? E que vira o quê? Que vai virar, vai ser decomposta pelas larvas, que vai virar tudo de novo, né? Vai para a terra de novo, para que essa terra fosse adubada pelaquela carne podre, e aí vai alimentar aquela planta e é um ciclo, gente. Vocês vão saber que a cadeia alimentar é um ciclo, ela não para, ela está sempre ao tempo inteiro. Então ninguém fica sem comer, né? Então tá sempre acontecendo, certo? Então, essa relação, essa cadeia, tem início nos vegetais, que são chamados de. Porque eles produzem os próprios alimentos, eles são chamados de produtores, porque eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese, eles produzem seu próprio alimento, não precisa matar ninguém para comer. Então, eles são os produtores. Em seguida, ela vem pelos consumidores. Os consumidores são aqueles que precisam comer, né? Então, eu vou caçar, eu vou ser o predador. Então, existe a presa e os consumidores são os predadores em geral. E para fechar esse ciclo da cadeia alimentar, existem os decompositores, que entram em ação quando a pessoa morre ou quando o animal morre. Aquela carcaça está ali, ela vai acontecer o quê? Os bichinhos vão lá comer aquela coisa podre, né? Porque tá morta. Esses bichinhos vão cagar. Desculpa o linguajar, vocês podem estar achando engraçado, mas esses bichinhos na própria terra, eles vão fazer as suas necessidades e a terra vai ser adubada, porque adubo nada mais é do que fezes de alguns animais. Então, esses bichinhos que estão ali comendo tudo que foi decomposto, porque até uma planta ela apodrece, morre, então os bichinhos vão lá e a crote comem, são chamados de decompositores. Eles vão comer. E aí acaba o ciclo? Não, porque esses decompositores acontecem o quê? Eles acabam virando alimento, porque eles
eles vão adubar a terra, que é onde a planta tira seus sais minerais e a água. Com o sol, ela realiza a fotossíntese e assim o ciclo recomeça todo de novo, certo? Na página 44, está aqui, produzindo seu próprio alimento. Por que a planta produz seu próprio alimento? Bom, tia acabou de dizer que é através dos vegetais que começa a cadeia alimentar. Por quê? Porque eles produzem os seus próprios alimentos. Através do que, gente? Através de um processo chamado fotossíntese, certo? Então, como é esse processo, aqui no livro de vocês tem, ó. A raiz absorve água e sais minerais no ambiente que a planta vive. Esses sais minerais é aquele cocôzinho lá do bichinho que decompôs, certo? Que come tudo que vira carniça, tudo que morre, eles vão lá e crote, 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 come tudo. E aí o cocôzinho dele vira sais minerais. Por quê? Porque está adubando a terra. E a planta precisa desses sais minerais, certo? Aí a água e esses sais minerais dentro da planta formam uma seiva bruta que transporta pelo caule, certo? Até as folhas, que são os tubos chamados de vasos condutores. A essa energia solar, a energia que vem do Sol, certo? E a seiva bruta, junto com o gás carbônico absorvido da atmosfera, porque a planta respira, gente, são usados para produzir o nosso gás oxigênio, certo? E a seiva elaborada rica em açúcar é chamada de glicose, certo? É o alimento da planta. Além disso, as folhas existem um pigmento que é chamado de clorofila, que é fundamental à fotossíntese. Esse pigmento é o que dá o verde à planta, certo? Então, é essencial porque a planta se alimenta dessa glicose que ela faz através dos sais minerais, né? Através da água e do raio solar. Ela transforma essa seiva bruta em glicose, que é o alimento da planta, e aí também produz a clorofila, que é o que dá a cor verde na planta, que é o que realiza a fotossíntese, certo? Nesse processo, a energia luminosa é transformada em energia química armazenada na glicose, tá certo? Ao produzir seu alimento, a planta libera o gás oxigênio para o ambiente. Então, o que é que a planta faz? Ela consome o gás carbônico, certo? E quando ela realiza a fotossíntese, ela libera o gás oxigênio no ambiente, ok? Que é o gás que a gente precisa para respirar. A seiva elaborada é distribuída por todo o vegetal, o que permite o desenvolvimento da planta. Essa seiva elaborada, como a tia falou, é a glicose, então ela é distribuída por toda a planta. Por quê? Porque toda a planta precisa se alimentar e ajuda ela a crescer, a florescer e estar sempre bonita, ok? Então, na natureza, a maior parte do gás oxigênio liberado para a atmosfera provém de minúsculas algas que vivem no mar. São elas que repõem a maior parte do gás oxigênio atmosférico consumido pelos seres vivos. Apesar de nós termos tantas árvores e florestas, o nosso gás oxigênio vem das algas que estão dentro do oceano, ok? A inatividade que temos aqui é bem pouquinha, bem facinho, mas eu quero que vocês aprendam a lição, tá bom? O importante é vocês entenderem o que é a cadeia alimentar, certo? O que é a fotossíntese. Faça um X nas afirmações corretas e copie as incorretas corrigindo-as. Então, a gente só vai marcar o X nas afirmações corretas. E aqui a gente não marcar o X, a gente vai corrigir cá embaixo. É a atividade. Então, aqui, ó. As plantas realizam a fotossíntese durante o dia e respiram à noite. As plantas, elas realizam a fotossíntese durante o dia e elas respiram dia e noite. Elas não param de respirar durante o dia. A planta permanece respirando o tempo todo, ok? A planta respira o tempo inteiro. Se a planta parar de respirar, ela para de realizar a fotossíntese, ela morre. Então, tá errada com certa, ela não só respira à noite, ela respira de dia e de noite. Na fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera e eliminam o gás oxigênio? Verdadeiro, ela faz isso mesmo. Elas utilizam o gás carbônico para elas e liberam o gás oxigênio.
Para realizar a fotossíntese, os vegetais precisam da clorofila, água, sais minerais, gás carbônico e luz solar. Com certeza, essa clorofila é a mistura de água com sais minerais que forma a seiva bruta, que é transformada em glicose, que é transformada na clorofila, que além de ajudar na fotossíntese, ainda dá o pigmento verde nas plantas. Então está correta. As plantas não transpiram, pois aproveitam toda a água que retiram do ambiente em que estão. Falso. Todas as plantas transpiram. Então, as plantas transpiram, gente, ok? Então, todo o resto está errado. Então, bom, é essa atividade de hoje. É esse pequeno assunto de hoje, mas eu espero que vocês gostem, porque é um assunto muito rico, onde a gente pode aprender muitas coisas. Espero que vocês tenham entendido, mas lógico, tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a tia, tá bom? Beijo, turma!